Na minha época de escola, eu tive um professor que me marcou muito em uma aula que ele estava dando sobre os governos do ex-presidente Getúlio Vargas. Ele disse que o Getúlio criou uma das poucas coisas pela qual o Brasil se tornou uma referência em todo o mundo, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, lá em 1943. A CLT é basicamente o conjunto de leis que rege o regime trabalhista e tem o objetivo de proteger o trabalhador. E o meu professor falou isso com orgulho. Ele, inclusive, brincou dizendo que se alguém ousasse mexer na CLT, ele ia ser o primeiro a organizar o protesto. Então, para a gente ficar na mesma página, algumas das medidas criadas no governo Getúlio Vargas foram a criação do salário mínimo e da carteira de trabalho, a jornada diária de 8 horas, direito a férias anuais remuneradas e descanso semanal e direito à previdência social. Depois disso veio o 13º salário, o programa de integração social e a obrigação da contribuição com fundo de garantia por tempo de serviço, como a gente conhece por FGTS. As medidas varguistas se tornaram muito populares ao longo dos governos de Vargas e não é muito difícil entender o porquê. O proletariado sempre existiu num número muito maior do que os empresários que empregavam o proletariado. Então, naturalmente, a sociedade quer ser beneficiada por medidas que lhe concedam auxílios e melhorem sua qualidade de vida. Essas são tidas como medidas populistas, medidas que são populares e impactam diretamente uma parcela muito grande da sociedade, também muito usadas para angariar votos e manter um governante no poder. O senhor promete o tempo todo e agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Acontece que, como a gente viu no vídeo O que falta para o Brasil virar uma Venezuela, que você pode ver aqui em cima, não necessariamente medidas que parecem beneficiar a maior parte da sociedade no curto prazo são saudáveis no longo prazo. E, diga-se de passagem, esse meu professor de história que defendeu tanto a CLT, ele era um professor extraordinário. Eu admiro muito ele, porque, de fato, muitas das aulas que ele deu lá no meu ensino médio foram extremamente marcantes para a minha vida, e eu lembro até hoje. Mas foi até eu começar a estudar economia, empreender e assumir o outro lado da relação trabalhista que eu percebi o quanto a CLT pode acabar prejudicando a vida das pessoas que ela justamente se propõe a ajudar. E eu quero te mostrar isso nesse vídeo. Mas eu quero que você se questione sobre absolutamente tudo que eu falar. Esse tem que ser o combinado pra gente seguir em frente. De forma que, se tiver alguma coisa nos dados ou no raciocínio que venham a aparecer falhos, então vamos construir uma mente mestra juntos aqui nos comentários. Então, vambora responder. A CLT é uma farsa? Mas sabe o que também é uma farsa? Se nos últimos 2 vídeos você viu que você pode ter acesso ao seu primeiro negócio de graça e isso só vai acontecer nesse mês e você ainda não foi no link da descrição para se inscrever. Você não acha isso uma falsidade, Vitinho? Eu acho uma completa falta de noção. Então, vai aqui embaixo agora e clica para você poder ter acesso a esse treinamento que ele tá só gratuito durante esse mês de outubro para você poder assistir tudo e aprender os primeiros passos para construir um negócio. Eu quis pegar tudo que a gente aprendeu ao longo desses 4 anos de jovens, mais vários negócios subsidiários que foram abertos e compilar num processo metódico que você pode replicar para que você também possa construir a sua empresa. Então, vai aqui embaixo agora, clica no link. Tem mais? Simbora pro vídeo. Agora, antes de começar, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque esse, sem sombra de dúvidas, é um dos vídeos mais importantes que a gente já fez aqui no canal. Eu preciso que você me ajude a fazer o YouTube entender isso também, para que a gente possa chegar a uma quantidade de pessoas e as pessoas possam encontrar esse vídeo. Então, deixa o gostei aqui. Bom, até hoje eu cheguei a contratar pouco mais de 50 pessoas para jovens ou para os outros negócios que a gente criou ao longo desses últimos 4 anos. Então, no começo, eu comecei a estudar sobre como regularizar esses futuros funcionários para que ficasse tudo bem entre a minha empresa e o governo. E aí eu descobri o seguinte: dependendo do salário do empregado e do regime de tributação que uma empresa esteja enquadrada, um funcionário pode custar até 151% mais do que o que esse funcionário recebe de salário bruto. Então, por exemplo, se um empregado ganha bruto R$1.000 por mês, na verdade ele pode chegar a custar para a empresa R$ 2.514. Mas, obviamente, esse percentual não necessariamente é proporcional ao aumento do salário, porque mesmo quando o salário dobra, alguns gastos, como por exemplo o vale transporte e o auxílio alimentação, eles acabam se mantendo os mesmos. Então, por exemplo, alguém que ganharia bruto R$ 2.000 custaria para a empresa agora R$ 4.205, ou seja, 120% a mais do que o próprio salário. Tá. O que aconteceu aqui? Para onde foi
todo o dinheiro que não se converteu em salário para o trabalhador. Bom, ele se converteu numa série de encargos, como o FGTS, como o Vale Transporte, como auxílio alimentação, 13º, um terço de férias e INSS. E beleza, todo o conceito da CLT é garantir que esses são encargos que retornem ao trabalhador de forma que o trabalhador tenha mais segurança e qualidade de vida. E, de certa forma, esses encargos voltam sim para o trabalhador. O FGTS pode ser sacado em alguns casos, o Vale Transporte pode ser gasto com transporte, o auxílio alimentação é para ajudar nos gastos com comida, o 13º é pago no último mês do ano e o um terço de férias é, bom, pago para um funcionário quando ele tira férias. Até aqui, as intenções são ótimas, mas na prática, o que acontece é que essa série de encargos torna um empregado caro. Olha, vamos dizer que você tem uma lojinha que vende roupa, tá? E essa lojinha te faz lucrar 10 mil reais por mês. Até aqui tudo bem. Acontece que você quer crescer o seu negócio para que o seu negócio ele possa te gerar 20 mil, ou 50 mil, ou 100 mil de lucro por mês. E aí, por isso, você quer abrir um novo ponto da sua lojinha numa outra localização para conseguir fazer esse crescimento. Só que, para essa lojinha funcionar, você precisa de pelo menos um balconista e 2 vendedores. Acontece que o salário de um balconista CLT, nesse exemplo, está em R$ 1.500, o que arredondando vai te custar, pelo regime CLT, R$ 3 mil por mês. O salário de um vendedor CLT é de R$ 2 mil, mas na prática vai te custar 4 mil. Até aqui, dos seus R$ 10 mil que você tem sobrando de lucro, você já se comprometeu 7 mil só para contratar essas 2 pessoas, o balconista e um vendedor. Só que você ainda precisa de mais um vendedor para atender a demanda que você sabe que vai ter por experiência, porque você sabe que só um vendedor não vai conseguir dar conta de todo o trabalho. Mas a gente já viu que um vendedor ele te custa no total 4 mil reais. E agora, dos 10 mil que você tinha para começar, só sobraram 3. Bom, que pena. Você não vai conseguir fazer expansão porque você não tem dinheiro suficiente para arcar com os custos de pessoal necessários. Afinal, se você só colocar um vendedor lá, esse vendedor ele vai ficar sobrecarregado, isso vai prejudicar a experiência que os seus clientes têm por terem que esperar muito para serem atendidos e, em breve, esses clientes eles vão parar de vir e provavelmente a sua lojinha pode vir a falir. Ou seja, você deixa de crescer porque você não tem dinheiro suficiente para investir em crescimento sustentável. Com isso você deixa de gerar emprego e se você gera menos emprego, você também paga menos impostos. Então, todo mundo literalmente é prejudicado com essa série de encargos. Primeiro, o dono da lojinha. Segundo, o funcionário que fica desempregado. E terceiro, o próprio Estado, que perde a oportunidade de arrecadar mais no futuro, com o crescimento da sua empresa, porque ele está se metendo em arrecadar muito agora quando você é pequeno, o que dificulta justamente que você cresça, fique grande e depois tenha mais condições de contribuir para o governo quando você de fato puder pagar. Pegou a ideia? Num mundo em que o trabalhador pode optar entre ganhar um salário líquido de R$ 1.500 como prestador de serviços ou R$ 1.500 de salário líquido como CLT, é claro que R$ 1.500 de CLT é muito mais vantajoso, porque em cima dos R$ 1.500 líquidos ainda tem uma série de outros benefícios que o empregador vai ter que pagar. O problema é que às vezes as empresas simplesmente não têm como arcar com todos os custos que envolvem contratar um funcionário CLT. E até, às vezes, um trabalhador estaria disposto a receber um salário de só R$ 1.500, sem os encargos, para ter algum emprego e poder receber alguma renda. Mas, a partir do momento em que o regime CLT entra no caminho para ajudá-lo, ele passa a custar mais do que o dobro do próprio salário para a empresa, e aí ele não consegue emprego e acaba ficando sem a renda que ele queria. Breno, as empresas não têm dinheiro para pagar os encargos. Empresas têm bilhões de reais. Isso daí não acontece, jamais. Olha a importância da gente olhar para os dados. Claro que acontece. A Sebrae divulgou uma pesquisa que mostrou que 1/3 do PIB brasileiro é movimentado por MEIs, micro e pequenas empresas. E essa participação está aumentando. Essas são justamente as empresas que mais sofrem com os altos custos de contratação. E só por motivos de comparação. Esse ano de 2022 tem sido difícil para o mercado no geral, não só para MEIs, micro e pequenas empresas. Eu tive que cortar uma série de gastos na minha empresa e alguns, diga-se de passagem, foram também de pessoas. E a Jovens já é enquadrada como empresa de médio porte. Então, mesmo com uma empresa de médio porte, eu tive meses em que eu fiquei no prejuízo. Mas olha que engraçado, se em algum desses meses não houvesse obrigatoriedade de pagamento de impostos, a Jovens teria ficado no lucro, e com lucro eu poderia reinvestir, contratar mais gente e crescer o negócio. Sem lucro não. Sem lucro, eu preciso cortar gente. E aí, com um empresário cortando gente,
o governo depois precisa criar soluções para um problema que ele mesmo criou. Por exemplo, enquanto pagar muitos impostos em períodos difíceis de mercado é um dos motivos pelo quais empresas precisam realizar cortes de pessoal, depois das demissões, o governo precisa gastar dinheiro com auxílio-desemprego para manter os desempregados até eles conseguirem se realocar. Sendo que o governo não necessariamente precisaria ter tido esses gastos se os impostos tivessem sido menores para começar. Porque, às vezes, menos pessoas, ou até nenhuma pessoa, precisaria ter sido demitida. Esse é um dos problemas do excesso de intervencionismo. Um governo cheio de boas intenções e acaba sendo responsável por gerar maus resultados. E para as grandes empresas, que de fato têm dinheiro de sobra para arcar com os altos custos seletistas, pagar R$5.000 para mais ou para menos nos seus funcionários não faz muita diferença. Mas isso não impede que ainda aconteçam algumas contradições que prejudicam diretamente o trabalhador. Eu vou te explicar. Empresas grandes e bem estruturadas têm um documento chamado de orçamento. O orçamento é o planejamento de receitas e de gastos do próximo ano. Então, se uma empresa orçou que ela vai contratar mais uma pessoa no próximo ano, o que vai representar para a empresa um custo anual de R$120.000, então, no momento em que essa pessoa for contratada, ela vai ter concordado com os 120 mil por ano, sendo que dentro desse valor, a empresa já orçou 13º, 1/3 de férias, FGTS, INSS, Vale Transporte e Alimentação. Então, primeiro que, se não existisse 13º ou 1/3 de férias e a empresa ainda tivesse orçado que ia gastar R$120 mil com um determinado funcionário, esse funcionário iria continuar recebendo o 13º e 1/3 de férias, só que diluídos ao longo do ano no próprio recebimento do salário normal. Eu vou super simplificar aqui, desconsiderando os outros encargos, só para ficar bem claro, tá? Vamos lá, pegar o caso do 13º. Com o 13º, o trabalhador recebe, nesse exemplo, R$120 mil divididos por 13 pagamentos, ou seja, um a cada mês do ano e depois um pagamento extra no último mês do ano, o que daria um salário mensal desse trabalhador de R$9.230. Agora, no mesmo orçamento de R$120 mil por ano, sem o 13º, o trabalhador iria receber R$120 mil divididos por 12 pagamentos, o que daria R$10 mil por mês. Percebeu? Já que a empresa já orçou exatamente o quanto ela vai gastar com cada um dos seus empregados, muito antes dela sequer ter contratado esses funcionários, então ela já embutiu o 13º ou 1/3 de férias dentro desses gastos. Ou seja, esses benefícios acabam sendo nada mais do que empréstimos compulsórios que o empregado faz para o patrão. A empresa segura esse 13º, esse 1/3 de férias, para pagar o empregado só no final do ano, quando, na verdade, esse dinheiro poderia ser diluído nos outros salários que o trabalhador fosse recebendo ao longo do ano. E aí, o trabalhador recebendo ele de forma diluída ao longo do ano, poderia colocar essa diferença num CDB, no Tesouro Selic ou qualquer aplicação de baixo risco e, com isso, ter uma rentabilidade de quase 13,75% ao ano, que é o que a taxa Selic está valendo no momento em que eu gravo esse vídeo. E conforme o trabalhador fosse recebendo os seus salários, no final do ano, nesse exemplo, ele teria acumulado mais R$568. Tudo porque ele recebeu em 12 meses, ao invés de 13, e investiu a diferença. Agora, com o dinheiro que o trabalhador deixa de ganhar, a empresa vai fazer o que ela quiser na hora de pagá-lo. Ela pode investir esse dinheiro, ela pode ganhar em cima, mas ainda assim, ela paga o trabalhador só no final do ano um dinheiro que o trabalhador já está emprestando desde o primeiro mês de trabalho. E ainda devolve esse dinheiro para o trabalhador sem ajuste de inflação, sem juros, sendo que era um dinheiro que já era dele. Isso tudo porque a CLT diz que essa é a regra. Segundo que o Vale Alimentação e o Vale Transporte também estão dentro do orçamento, só que eles limitam o trabalhador a gastar essa quantia com transporte e com alimentação, quando, na verdade, esse dinheiro poderia ser parte integral do próprio salário do funcionário, de forma que ele tivesse liberdade para escolher como que ele vai usar esse dinheiro. Às vezes o funcionário consegue pegar a carona e não precisa gastar dinheiro com transporte. Às vezes ele consegue trazer marmita de casa. E aí esse dinheiro de vale transporte e vale alimentação a mais faria diferença na sua vida sem que precisasse ser gasto só com o que o governo diz que ele precisa ser gasto. Mas não. O trabalhador fica preso a usufruir desse dinheiro só com o que o governo diz que ele pode. Sendo que para a empresa não vai fazer a menor diferença se coloca no vale transporte ou você manda para a conta do seu funcionário. E ainda não é só isso. A CLT
é contraditória ainda por mais motivos. Você já deve ter ouvido falar de INSS. INSS é um imposto que toda empresa e todo empregado tem que pagar para a Previdência Social para garantir a sua aposentadoria. Só tem 3 problemas. Primeiro, a contribuição do INSS parte do princípio de que você não sabe investir seu próprio dinheiro, então o governo precisa tirar esse dinheiro de você compulsoriamente sem que você seja dado a escolha de investir ele da forma como você quer. E se você investisse a mesma quantidade de dinheiro que o seu empregador e você pagam para o governo, você acumularia sempre, em qualquer caso, patrimônio que te geraria mais renda do que o que você receberia de previdência. E eu vou te provar. Vamos considerar que o seu salário bruto é de R$3.000 por mês. Ou seja, você ganha menos do que isso na prática pelos descontos de imposto de renda. E vamos considerar que essa é a sua média salarial dos 20 anos até os 65 anos de idade, tá? Que é quando você decide se aposentar. Ou seja, você contribuiu durante 45 anos, pagando todo mês 11% do seu salário para o INSS e o seu empregador contribuiu com 20% do que ele te paga. Ou seja, você e o seu patrão juntos contribuíram com uma equivalente a 31% do seu salário todo mês para sua previdência, o que daria em torno de R$930 por mês. Se você investisse esse dinheiro em uma aplicação durante todo esse tempo que te rendesse 10% ao ano, lembrando que o Tesouro Selic, o investimento mais seguro do Brasil, hoje está rendendo 13,75 antes de descontar os impostos. Depois de 45 anos, você investindo R$930 uma taxa de 10% ao ano, você teria acumulado um patrimônio de R$8.384.370. Sabe quanto esse dinheiro te dá por mês em rendimento, se bem investido? Olha, se você pegasse tudo isso e colocasse em um fundo imobiliário que te pagasse 0,7% ao mês, você ganharia todo mês R$58.690 de aposentadoria. Sabe quanto é o teto de aposentadoria pelo INSS em 2022? R$7.087. Só que quem recebe R$3.000 por mês hoje nunca vai conseguir se aposentar com o teto do INSS. Ele vai se aposentar ganhando menos do que o próprio salário, porque o governo jamais paga mais dinheiro de previdência do que o quanto o trabalhador ganhava antes de se aposentar. O trabalhador, então, poderia se aposentar ganhando quase 60 mil por mês, com o patrimônio de mais de 8 milhões de reais se investisse o próprio dinheiro, mas isso não é possível porque o governo confiscou. E isso leva a gente para um segundo problema. O dinheiro que você contribui para o INSS não é para pagar a sua aposentadoria. Ele está sendo usado agora para cobrir as despesas de pessoas que estão aposentadas agora. Então, justamente por esse dinheiro estar cobrindo a aposentadoria de idosos inválidos hoje, a Previdência Social se torna o maior esquema de pirâmide do Brasil. Eu fiz um vídeo mostrando esse caso a fundo e eu tô deixando o link do card aqui em cima. Mas, basicamente, o que está acontecendo é, agora, com o avanço da medicina, a conscientização da população a respeito dos métodos contraceptivos, a urbanização, a consolidação da mulher no mercado de trabalho, cada vez menos pessoas estão nascendo e cada vez mais pessoas estão alcançando a longevidade. Ou seja, a população economicamente ativa, cada vez menos, vai conseguir contribuir o suficiente para o INSS em comparação ao que todos os aposentados e inválidos precisam para manter uma vida digna. E isso já acontece hoje. É daí que surgiu o rombo da Previdência. Olha a ironia. O maior esquema de pirâmide financeira do Brasil foi elaborado pelo nosso próprio governo. O terceiro problema é o seguinte. Justamente porque o dinheiro que você paga de INSS vai ser usado agora pelos aposentados e inválidos hoje, esse dinheiro não é seu. Se você morrer, os seus filhos não recebem contribuição do governo. O dinheiro que o governo confiscou de você a vida inteira, ele sumiu. Ele nunca foi seu. Agora, se você mantivesse o seu dinheiro e fizesse um investimento pelo Tesouro Direto, ou CDB, ou LC, ou qualquer título de renda fixa, ou até variável que fosse, o seu dinheiro fica atrelado ao seu CPF. Ele é seu. Então, se alguma coisa acontecesse contigo, o seu dinheiro ia passar para sua família. Breno, que ingenuidade da sua parte, cara. O brasileiro não sabe investir. Na verdade, o brasileiro ele gasta todo o dinheiro que ganha, independente da quantia de salário que ele receba. O governo precisa intervir pelo bem da própria ignorância brasileira. Olha, eu até concordo em partes. Só que, desde 2020, educação financeira já tem sido uma matéria obrigatória nas escolas para ensino fundamental e ensino médio. Então, partindo do princípio que os alunos passaram de ano
e conseguiram terminar o ciclo escolar porque tiraram boas notas nessas matérias, não existe justificativa pelo qual o governo poderia argumentar confiscar o dinheiro da população em prol do bem dessa população, já que a população aprendeu a gerenciar esse dinheiro por um método que foi aprovado pelo MEC, que é do governo. É óbvio, velho! E existe um modelo que poderia resolver esse problema, essa discussão. Ele funciona assim. Cada pessoa poderia ter uma conta no seu próprio nome, em que ela precisasse descontar parte do seu salário para depois usar do dinheiro que ela mesma acumulou ao longo da vida para viver a sua aposentadoria. Esse modelo se chama de modelo de capitalização para a Previdência. Isso não precisaria ser compulsório, as pessoas poderiam ser dadas a escolha. Você quer contribuir para o INSS ou você quer esse modelo onde você mesmo faz a sua Previdência? E é o mesmo com o FGTS, tá? Aqueles 8% que o empregador paga para o governo parecem que não fazem parte do seu salário, mas eles poderiam muito bem ser colocados no seu bolso e você decidir o que fazer com ele. Para o patrão, não faz diferença se ele paga 8% para o fundo de garantia ou para o seu próprio bolso, mas para você faz, porque no FGTS você tem um dinheiro que rende 3% ao ano. Nos últimos 10 anos, só teve um ano em que a inflação não foi maior do que 3%. Então, ceder o seu dinheiro para o FGTS, ao invés de investi-lo por si próprio, no Tesouro Selic, por exemplo, faz com que ele não só deixe de render o mínimo da nossa taxa básica de juros, como literalmente te faça perder poder aquisitivo por causa da corrosão do seu patrimônio proporcionada pela inflação. Então, resumindo, o percentual de impostos que os funcionários e as empresas precisam pagar para o governo devido ao atual modelo da CLT impede que as empresas possam contratar todas as pessoas que elas precisam, porque cada funcionário é muito caro, principalmente para micro, pequenas e, falando por experiência, médias empresas. Então a CLT, na prática, acaba sendo um dreno de empregos no Brasil. Breno, você não falou que para a empresa já estava orçado e que para ela não faz diferença se ela vai pagar mais salário, se vai pagar menos? Isso sim para empresas que já são muito grandes, muito lucrativas, não para empresas pequenas, se lembra? No caso de uma empresa menor, mesmo que tenha um orçamento, não é porque a empresa orça o quanto ela pretende gastar com um ano de antecedência que ela não poderia contratar mais pessoas com a mesma quantidade de dinheiro. Ela poderia valorizar funcionários estrela pagando mais salários se eles não tivessem todos os custos de encargos de uma CLT e, no final, a empresa ainda acabaria gastando menos do que o valor total do custo de um funcionário seletista. Isso cria um baita debate, porque na ausência da CLT, teoricamente, poderia acontecer que empresas acabassem contratando pessoas e não reajustassem os seus salários, ou então não dessem compensação no caso de uma demissão injustificada. Se isso acontecesse, o trabalhador, ao ser demitido, ele estaria basicamente sem amparo para se manter, por não ter economizado e também por não ter os seus direitos trabalhistas. Mas a gente tem que decidir o que a gente preza. Se o que a gente preza é a liberdade e a propriedade privada, o questionamento que a gente precisa fazer não deveria ser: será que nós, que temos acesso a essas informações e somos munidos de conhecimento sobre como gerenciar o nosso dinheiro, não deveríamos simplesmente assumir responsabilidade para criar uma reserva de emergência, esperando que essas coisas venham a acontecer, então abrir mão de esperar que o governo cuide de nós por meio de INSS, FGTS, seguro-desemprego, mesmo se a gente for demitido sem justa causa? Afinal, quando o governo te acostuma a ter toda a sua vida cuidada por ele, você perde o incentivo de aprender os conhecimentos que iriam justamente te livrar da necessidade do governo intervindo na sua vida. E é aí que você fica impotente, acreditando que a solução para a sua vida é de responsabilidade do governo, quando não é. Bom, e aí que todas essas barreiras e dificuldades geradas pela CLT fazem com que empresas precisem tomar medidas desesperadas para se manterem com o pescoço em cima d'água. A principal dessas medidas é chamada de pejotização. Pejotização é quando a empresa ou os próprios funcionários tiram um CNPJ, MEI ou ME, para serem contratados como prestadores de serviços, ao invés de terem carteira assinada. E aí acaba acontecendo uma relação trabalhista maquiada de uma relação B2B, quando uma empresa fornece serviços para outra empresa. A relação de trabalho na prática não muda nada, mas as empresas acabam pagando menos imposto quando elas fazem pejotização sobre os seus funcionários, e aí os funcionários eles pagam também menos imposto para o governo. Então, na prática, acaba sendo uma forma da empresa gastar menos com os funcionários, em aumentar o número de contratados para expandir a sua empresa e também dos funcionários não precisarem pagar tantos impostos. Vale dizer que o governo considera a pejotização como crime. Mas, apesar de pejotização ser ilegal, acontece. E acontece muito.
E não acontece porque a sociedade é transgressora ou intrinsecamente má ou criminosa. Acontece por um motivo claro de que muitas vezes, para pequenas empresas, a diferença entre morte e sobrevivência seja simplesmente poder de ter funcionários PJs ou funcionários seletistas. A legislação brasileira considera que a pejotização é uma forma da empresa explorar o trabalhador, eliminando os seus direitos, quando, às vezes, para a empresa, é a única solução para ela se manter viva, continuar expandindo e gerando emprego. E com o crescimento da representatividade das micro e pequenas empresas no PIB, isso está cada vez acontecendo mais, o que inevitavelmente está nos levando para um futuro em que quanto mais as pessoas quiserem ser contratadas como CLT, menos empresas vão estar dispostas a contratá-las, porque elas vão querer gente disposta a serem contratadas como PJ. Então, os trabalhadores vão ter que decidir se eles vão buscar infinitamente até conseguirem algum emprego que dispõe a pagar pouco e conceder milhares de direitos trabalhistas, como o INSS, FGTS, 13º, 1/3 de férias, ou se vão criar PJs para ter a possibilidade de escolher entre vários empregos, ganhando mais, mas tendo poucos ou nenhum direito trabalhista. E, de novo, para as empresas que estiverem nessa situação, isso é preocupante, porque o que estaria acontecendo é a disseminação de uma prática que, de novo, é considerada ilegal pelo governo. E nenhum empresário, seja ele micro, pequeno, médio ou grande, quer ter que viver na ilegalidade. Os direitos trabalhistas naturalmente foram criados para proteger o trabalhador. Mas no Brasil, o empresário que gera emprego é considerado mau, é considerado corrupto, mesquinho, e o trabalhador é sempre a vítima, ao invés de ser considerado o óbvio que ambos, tanto trabalhador e empresário, são indispensáveis para o funcionamento da nossa sociedade e é preciso que exista uma relação harmoniosa entre eles. Na prática, uma empresa que trata bem os seus funcionários, pagando os melhores salários e espontaneamente concedendo os benefícios que ela achar pertinente, não porque ela é obrigada, mas porque ela pode, essa empresa vai acabar atraindo mais gente. Agora, uma empresa que faz o contrário disso, ou seja, ela cria um ambiente hostil, ela trata mal os funcionários e não dá a possibilidade de crescimento profissional e financeiro na empresa, vai inevitavelmente ser ejetada no mercado, porque em breve ninguém vai ter incentivo para trabalhar numa empresa que tem essa fama. Essa é a bênção da desburocratização do empreendedorismo e o aumento da concorrência. Com menos impostos e encargos, empresas podem revestir seus lucros para valorizar e reter os seus melhores funcionários, criando um ambiente bacana, dando mais capacitação para esses funcionários, pagando para eles presenciarem eventos, distribuindo maiores bônus financeiros e até aumentando os seus salários. E aí, empresas começam a competir entre si não só por preços, oferecendo os menores preços para ter mais clientes, o que controla a inflação do nosso país, mas também competem por funcionários, oferecendo as melhores condições de trabalho para não perdê-los para a concorrência. E independentemente de você ser seletista ou de você ser um prestador de serviço, o ponto comum é, você precisa ter responsabilidade sobre como você ganha dinheiro na sua vida. E você deve ter visto que aqui embaixo tem um botão que se chama Seja Membro, que basicamente agora você que assiste os vídeos das jovens tem a possibilidade de entrar para o nosso clube de canais. O clube de canais é um lugar em que você pode ter acesso a um PDF com método que eu e o time das jovens usamos para construir os nossos roteiros com toda a linha de raciocínio que a gente usa. Se você quer ter uma empresa, é muito importante que você saiba como se comunicar. E a gente tem um método jovens de produção de conteúdo que vai estar disponível só para quem for membro do canal também. Os membros não só vão ter acesso a esses PDFs, como também as próprias lives que eu e o roteirista das jovens fazemos para criar um roteiro na prática. Então, você vai ter acesso a isso. E, por último, aqueles que vão definir os próximos vídeos das jovens são aqueles que também estão na nossa comunidade, no nosso clube de canais. Então, se você quer ter participação direta em quais são os próximos vídeos que a gente vai fazer para todo mundo aqui no canal, se torna um membro aqui embaixo também. E se você achou que esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos também. Cara, eu tava vendo que tem mais de 50% das pessoas que assistiram o canal das jovens no último mês que não são inscritas. Então, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para o YouTube entender a importância de como esse conteúdo é legal, levar para mais pessoas e você poder estar partilhando mais desses conteúdos aqui com a gente também. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo para você. Esse é o Jovens de Negócios.